Olá pessoal, mais uma aula. Estamos aqui agora para falar sobre Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, essa palavra Atos, ela é traduzida do grego praxeis. Era uma palavra muito usada para descrever realizações de grandes homens. Então não eram atos comuns, atos do cotidiano, da vida, do dia a dia das pessoas. Não. Era uma palavra usada para designar atos grandiosos, atos de grandes homens, pessoas importantes. E aqui designa os atos dos apóstolos, mas, na verdade, os atos que aparecem de fato e que realmente são grandiosos nesse livro são os atos do Espírito Santo. Talvez esse fosse o nome mais apropriado para esse livro, Atos do Espírito Santo. Nós vamos ver que tem muitos personagens notáveis realmente nesse livro. Nós vamos ver os apóstolos, muitos líderes da igreja, diáconos, presbíteros, realizando coisas grandiosas. Mas sabemos e fica evidente que o que move eles e o que opera através deles para esses grandes atos é, sem dúvida alguma, o Espírito Santo. Este livro foi escrito por Lucas também, o mesmo que escreveu o Evangelho, de Lucas. Ele está endereçando esse livro a Teófilo, da mesma forma como ele fez com o Evangelho. Esse Teófilo, como nós já falamos lá em Lucas, ele é desconhecido, é alguém que não se sabe quem é. Ele não aparece em mais nenhum lugar. Nós sabemos que é Lucas quem escreveu, porque os pais da igreja, eles deixaram documentos, dizendo que, de fato, eles acreditavam ter sido Lucas. E é bem provável que alguns deles possam, de fato, ter conhecido Lucas até mesmo pessoalmente. Então, nós temos Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo, que afirmam claramente que foi Lucas quem escreveu. Lucas era um amigo e um companheiro de viagem e também um médico pessoal do apóstolo Paulo, e é o apóstolo Paulo o personagem que mais ocupa espaço nesse livro, que mais aqui vai aparecer a história dele, do ministério dele, das viagens de Paulo. Nós sabemos que Lucas era um grande pesquisador, um historiador minucioso, e provavelmente ele se baseou em fontes muito fidedignas para escrever esse livro, como por exemplo o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Nós sabemos também que Lucas participou de grande parte do que ele escreve aqui nesse livro, porque uma boa parte ele usa sempre os pronomes da primeira pessoa nós, dizendo que ele estava ali, ele estava vivenciando e ele participou daquilo que ele está relatando aqui. Então ele foi testemunha ocular. Provavelmente esse livro foi escrito antes do fim do primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, após a sua segunda prisão, que não é relatado na Bíblia, mas temos relatos históricos extra-bíblicos. Ele foi preso uma segunda vez, onde foi martirizado, provavelmente no governo do imperador romano Nero. Na primeira prisão, a qual ele depois é solto e provavelmente, segundo as tradições dos pais da igreja, ele vai para a Espanha, a ministério, plantar igrejas ali. E ele, nessa primeira prisão, pode ter acontecido por volta de 60 a 70 depois de Cristo. Então, provavelmente, Lucas terminou de escrever esse livro de Atos antes de Paulo ser liberto dessa primeira prisão. Lucas ele deixa muito claro no seu Evangelho, que ele deixou para Teófilo, que ele deixa claro ali dizendo que é um relato dos fatos que se cumpriram durante o ministério de Jesus. E aqui em Lucas, aqui em Atos, ele também está relatando da mesma maneira fatos que se cumpriram,
nos primeiros anos da igreja, e ele também busca aqui, da mesma forma que no Evangelho, trazer um relato ordenado, né, desses fatos. Atos é uma continuação do registro de Lucas, então ele escreve o Evangelho, né, e depois ele dá a continuação desse Evangelho com o livro de Atos, tanto é que começa onde ele para no primeiro Evangelho. Então agora ele vai descrever a continuação da missão, do ministério de Jesus, que ele delegou à sua igreja para continuar. Como a igreja dá continuidade então a isso. Ele começa ali pela ascensão de Jesus, e Jesus comissionando então seus discípulos, comissionando a igreja. Ele vai narrar então o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, se cumpre a promessa e a profecia de Jesus, de que o Consolador viria sobre a igreja e eles deveriam permanecer ali aguardando. E prossegue até a pregação do apóstolo Paulo em Roma, às autoridades romanas, no final do período da prisão dele. Atos registra então a propagação do Evangelho, o crescimento da igreja por todo o mundo ocidental, por todo o mundo conhecido da época. Ele também registra a forte oposição que cresce ao longo desses anos, dessas primeiras décadas da igreja, contra o Evangelho, uma oposição que vai num crescente muito grande. Ela vai culminar na destruição de Jerusalém, ela vai culminar no martírio de muitos cristãos em Roma, primeiro sobre o imperador Tito, depois com Nero, que segundo a história ele incendeia Roma e culpa os cristãos por isso, e mata muitos cristãos, são queimados vivos, são lançados a leões para espetáculos públicos, e esses horrores vão crescendo cada vez mais. Os principais personagens que aparecem aqui em Atos são vários, é um livro que tem muitos personagens, bastante numeroso de personagens, mas vamos tentar separar os principais aqui. Todos são muito importantes, mas vamos tentar selecionar. Pedro, sem dúvida alguma, ele é um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, o apóstolo João também e Tiago são os três principais líderes. Estevão, que é o primeiro mártir da fé cristã, apedrejado ali pelos judeus sob a autoridade e o respaldo ali de Saulo, que depois se tornaria o apóstolo Paulo, que está presente no apedrejamento de Estevão. Filipe, que é um dos diáconos também da igreja, que evangeliza o eunuco, é transladado, um milagre, vivencia um milagre incrível e evangeliza um oficial eunuco. E é um dos primeiros missionários na Samaria, na região da Samaria. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo e agora é perseguidor dos cristãos, e se torna o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o que mais plantou igrejas e edificou igrejas, e o que mais escreveu no Novo Testamento. Barnabé, parceiro, e de certa forma até discipulador do apóstolo Paulo. Barnabé, que significa filho da consolação, que é alguém que incentiva muito o ministério de Paulo, e tio de João Marcos, que depois vai escrever o Evangelho de Marcos. E também vai se tornar um dos parceiros do apóstolo Paulo no ministério. Cornélio, oficial do exército romano, um dos primeiros cristãos gentios que são salvos, que o Senhor usa o apóstolo Pedro, quebrando um paradigma que dali do início da igreja, com relação à salvação dos gentios. Timóteo, assistente de Paulo, mais tarde pastor em Éfeso. Lídia, vendedora de tecido de púrpura, cristã e anfitriã de Paulo e Silas. Silas, que é um dos missionários que acompanha o apóstolo Paulo, junto com Timóteo e Pedro. Apolo, que é um grande pregador, ele é reconhecido como um excelente pregador, natural de Alexandria, que ministrou em Acaia, fundando igrejas também.
e é debaixo da mentoria ali do discipulado de Áquila e Priscila, que são também dois líderes importantes da igreja. Félix, governador romano da Judéia, que manteve o apóstolo Paulo preso por 2 anos ali na Judéia. Festo, que sucede Félix como governador e revisa o caso de Paulo, junto com Herodes Agripa, e encaminham ele para Roma. Assim, Paulo consegue então o que ele estava desejando, que era ir até Roma pregar o Evangelho. Lucas, que é o escritor humano de Atos e que é um médico parceiro de viagem do apóstolo Paulo. Paulo e Pedro são os dois principais líderes da igreja ali primitiva de Atos. E é muito interessante o paralelo que Lucas faz aqui em Atos entre Paulo e Pedro. Pedro, sem dúvida alguma, era um líder mais proeminente e um líder natural da igreja, que esteve com Jesus, que conviveu com Jesus e que foi também respaldado, nomeado por Jesus para liderar a igreja. Mas Paulo vem e surge também evangelizado diretamente por Jesus, de maneira milagrosa. Ele também se torna um líder proeminente, mas ele sabia que o ministério dele era focado nos gentios. E ele teve muita resistência de algumas igrejas, muita resistência de muitos cristãos, principalmente judeus, por causa do seu passado como perseguidor. E Lucas aqui, parece que propositadamente, ele faz um paralelo entre Pedro e Paulo nesse livro, com relação aos milagres que eles operam, colocando os dois em termos de igualdade. Então, Lucas ele relata aqui 2 curas de Pedro, 2 curas, uma de Pedro, uma de Paulo, 2 curas de um coxo. Então, Pedro e Paulo curam um coxo. Milagres à distância, milagres onde eles oraram à distância, não precisaram tocar nas pessoas. Pedro realiza um, Paulo também. Expulsão de espíritos malignos, também um relato para Pedro e um para Paulo. Derrotando magos, feiticeiros, também um para Pedro, um para Paulo. A ressurreição de mortos, também um para Pedro e um para Paulo. Defendeu-se diante de autoridades judaicas, teve que se defender diante de autoridades judaicas, foi levado a tribunal de judeus, recebeu visões celestiais, orou para que novos crentes recebessem o Espírito Santo, fossem batizados com o Espírito Santo, foi liberto milagrosamente da prisão e proclamaram a mesma mensagem. Pedro e Paulo fizeram todas essas coisas. E Lucas relata uma para cada, colocando os dois em pé de igualdade com relação a como o Espírito Santo usava eles. E isso, com certeza, foi proposital para dar mais respaldo ao ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi nascido em Tarso, na Cilícia. Isso está lá em Atos 22, é a atual, equivalente à atual região da Turquia. Ele é natural da tribo de Benjamim, descendente de Benjamim, conforme está lá em Filipenses. Ele aprende a fabricar tendas, trabalha com fabricação de tendas, conforme está lá em Atos 18, e foi instruído, ele foi discipulado por um famoso mestre rabino judeu chamado Gamaliel. Ele se torna fariseu, ele é um hebreu, ele se torna fariseu, e ele é muito zeloso com sua fé, como ele mesmo relata lá em Filipenses capítulo 3, e tamanho zelo dele com relação à sua fé, que ele perseguia os cristãos, acreditando que de fato era aquilo que deveria ser feito e estava agradando a Deus com isso, conforme ele mesmo fala em Atos 8 e Filipenses 3. Ele participa inclusive da morte de Estevão, ele está ali como uma autoridade dos fariseus respaldando aquele apedrejamento, e é lançado a capa de Estevão quando ele está sendo apedrejado aos pés de Paulo. Paulo ele encontra Cristo ressurreto no caminho de Damasco de uma forma sobrenatural. Cristo aparece para ele ali e dá a entender que ele depois continua recebendo revelações de Cristo, então ele aprende com o próprio Cristo o Evangelho. Em Atos 9, esse relato dele encontrando com Cristo,
Ele é cheio do Espírito Santo quando ele está ali ainda cego após o encontro com Cristo, numa casa ali onde ele fica hospedado, numa rua chamada Rua Direita, em Atos capítulo 9 ainda. Após a sua conversão, então, ele vai receber revelações diretamente de Jesus. Lá em Gálatas 1, 15 a 19 ele menciona isso. E também ele aprende também com Pedro e Tiago. Ele vai passar ali algum tempo ali com Pedro e Tiago, conversando sobre o Evangelho e aprendendo a respeito de Jesus. Ele é chamado a missões, né? Ele é chamado para pregar aos gentios e plantar igrejas e edificar igrejas na igreja de Antioquia. Foi enviado então pelo Espírito Santo, né? Ele é comissionado pelo Espírito Santo, mas Jesus, quando aparece para ele lá na estrada de Damasco, já fala para ele, né, que ele iria servi-lo e que ele iria sofrer perseguições, né, por servir a Jesus. Paulo fala pela igreja de Antioquia no Concílio de Jerusalém. Ele representa a igreja de Antioquia ali, em Atos capítulo 15. Ele se opõe a Pedro por algumas questões ali, algumas divergências. Em Gálatas capítulo 2 ele fala sobre isso. E ele argumenta com Barnabé a respeito de João Marcos também, por conta da imaturidade de João Marcos no início do seu ministério, em Atos capítulo 15. E é evidente que ele é muito respeitado nesses momentos onde ele defende a igreja de Antioquia, onde ele se opõe a Pedro, né, em um dos concílios, onde ele se argumenta, discute com Barnabé com relação a como a quem levar, né, para fazer as missões, as viagens missionárias que ele estava realizando. Fica evidente o quanto ele é respeitado, o quanto respeitam a autoridade dele, né? Ele realizou 3 viagens missionárias, depois nós vamos ver nos mapas essas viagens. Fundou várias igrejas na Ásia Menor, na Grécia e possivelmente na Espanha, onde ele desejava, missionava ir, como ele deixa relatado em Romanos capítulo 15. Não consta na Bíblia essa viagem à Espanha, mas os documentos históricos falam sobre ela. Além disso, ele escreveu cartas endereçadas a inúmeras igrejas. Essas cartas compõem a maior parte do conteúdo do Novo Testamento, e também a indivíduos, né, cartas individuais, pastorais, de discipulado, de orientação aos seus discípulos que cuidavam das igrejas. O fim da vida, né, de Paulo, após ele ser preso em Jerusalém, ele é enviado então a Roma, e ali pela tradição cristã ele foi então liberto da prisão em Roma, onde ele continua sua missão depois na Macedônia. Ele vai preso novamente, provavelmente quando ele volta da Espanha para Roma, e ali ele é encarcerado e decapitado fora da cidade. Isso não está registrado na Bíblia, está em documentos históricos. Então Atos ele registra a reação, né, inicial da grande comissão de Jesus, né, como a igreja, como os discípulos empreendem essa grande comissão pela primeira vez, né, depois que Jesus subiu aos céus. Ele nos traz informações sobre 3 décadas, esses primeiros 30 anos de existência da igreja, que vai até ali por volta do ano 63, 64. A igreja sofre uma grande perseguição mesmo, o auge da perseguição lá após o ano 70, do ano 70 em diante. Isso não vai estar registrado em Atos, mas nós sabemos que João viveu esse tempo, né, dessa enorme perseguição, e ele é exilado na ilha de Patmos, tal. Ele vive esse momento onde destrói em Jerusalém, tal, porque ele é o que mais viveu, né? Ele foi o último apóstolo a morrer por volta ali do ano 90, mais ou menos depois de Cristo. Então, o Atos ele registra esse primeiro tempo da história da igreja, não chega a pegar esse tempo de perseguição mais forte, os primeiros 30 anos. Ele nos traz essa informação que nós não vamos ter em nenhum outro lugar. Ele não é uma obra doutrinária, é uma obra histórica, né? Ele visa trazer os fatos, mas ele traz doutrina, porque ele é um livro que traz muitos sermões. Então nós temos vários sermões dos apóstolos, Pedro, né, de
Estevão, de Paulo, né? Então apóstolos e outros líderes da igreja, né? Visto que Estevão não era um apóstolo, era um diácono. E ele vai falar sobre o Messias, ele vai falar sobre o Evangelho. Alguns sermões vão falar sobre trazer até mesmo a história judaica, o Messias, as profecias a respeito do Messias, tentando convencer os judeus, mas vai ressaltar, acima de tudo, a obra do Espírito Santo, que aparece mencionado aqui mais de 50 vezes. Então ele é, sem dúvida, o personagem principal de Atos. Atos, ele faz uso frequente de textos do Antigo Testamento, então nós vamos ver os apóstolos, os líderes da igreja, nos seus discursos e sermões, falando sempre do Antigo Testamento. Muitas passagens citadas de profetas, de salmos proféticos, messiânicos, todas essas passagens trazendo profecias do Espírito Santo a respeito do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo e do Messias, para respaldar, né, biblicamente o que está acontecendo e que a igreja está vivendo ali. Ele é rico em transições, é um livro que trabalha muito transições, porque o ministério de Jesus está sendo transicionado agora para o ministério dos apóstolos e da igreja. A antiga aliança, né, a antiga aliança da lei está transicionando para a nova aliança, aliança no sangue, né, de Cristo Jesus, a nova aliança em Cristo. Israel como nação, né, agora transicionado para a igreja. Então antes era Israel, agora o povo de Deus, agora o povo de Deus é a igreja, né, composta tanto de judeus como de gentios. Os temas trabalhados aqui em Atos, né, vamos organizar os temas agora para ficar mais simples. Né, nós temos aqui trabalhado o tema do chamado dos discípulos, então o chamado, a missão que Jesus comissiona, né, para os seus discípulos, para continuar o ministério dele, a vinda do Espírito Santo, que inaugura a igreja, né, do Senhor Jesus, o preço do discipulado, porque existe um preço do discipulado, né, como o Bonhoeffer, né, dizia, a graça, ela é de graça, mas não é barata. Existe um preço em ser discípulo de Cristo Jesus. Bonhoeffer fala isso no seu famoso livro O Discipulado. A expansão do Evangelho, então, o crescimento fantástico, né, do Evangelho, da Igreja de Cristo na Terra nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas. A liderança da Igreja, então nós vamos ver aqui os líderes da Igreja, né, se formando, surgindo e organizando, estruturando a Igreja. Pedro primeiro aparece como um líder natural, mas depois surgem outros, e aí então surge Paulo, que é o líder representante da igreja para os gentios, né, da igreja entre os gentios, ele é o principal líder. Isso mostra, né, que Paulo, ele não foi, apesar de ele não ser apóstolo, né, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele se torna um apóstolo tão importante quanto o apóstolo Pedro. Então isso fica bem claro que não é porque aqueles viveram com Jesus, andaram com Jesus, né, enquanto ele esteve encarnado, que eles são maiores do que outros. Né? Fica muito claro que o Espírito Santo não faz essa distinção dessa maneira. Nós vemos o Evangelho de Cristo sendo pregado e trabalhado no livro de Atos, de uma maneira incrível. A igreja, ela se fundamenta sobre o Evangelho, vive o Evangelho de fato. Então aqui ela está vivendo o Evangelho de Cristo, sem a pessoa de Cristo ali encarnado, mas pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo habitando neles. Então nós vemos as promessas de Deus para Israel, feitas no Antigo Testamento, são cumpridas com a vinda do Messias. E isso fica claro, isso aparece logo no início, né, do livro de Atos, em Atos, logo no capítulo 2, depois no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai trabalhando isso em dois discursos ali. Deus, ele unge Jesus como Messias durante o batismo, isso aparece em Atos capítulo 10. Jesus começa o seu ministério na Galileia após o batismo, aparece em Atos capítulo 10. Então o Evangelho sendo pregado de uma forma
viva e prática aqui. Então são os líderes da igreja, os discípulos da igreja, os apóstolos pregando o evangelho de Cristo Jesus. Jesus, o Messias, sofre e morreu na cruz conforme o plano de Deus. Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 26 é falado, é pregado, né, a morte de Jesus, o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. Deus levanta Jesus dentre os mortos, a ressurreição de Cristo, né, e como ele aparece, como tem evidências e testemunhas disso em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, falando sobre a ressurreição de Cristo. Deus exalta Jesus e lhe dá o nome de Senhor também no capítulo 2, 3 e no capítulo 10. Deus envia o Espírito Santo para formar uma nova comunidade que é a igreja. Então capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10. Né, como Jesus envia o Espírito Santo para formar a igreja. E Jesus voltará, a volta de Jesus, a vinda do Senhor Jesus para julgar todos os povos, a segunda vinda dele. Então, já falada a promessa da volta dele no capítulo 3, 10 e 17. E as boas novas de Jesus que são para todos os povos, todas as nações. Né? O Evangelho impele todas as pessoas a ouvir a mensagem de arrependimento e de batismo. Capítulo 2, 10, 17, então nós vemos a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus acontecendo em Atos. A estratégia das nações do Pentecostes, essa estratégia é incrível, vocês vão ver, né, mostrando as nações que estavam representadas ali em Atos. Nós tínhamos ali em Atos pessoas de Roma, de Creta, da Ásia, da Frígia, Ponto, Capadócia, Terra-média, Mesopotâmia, Arábia, Judéia, Egito, Líbia. Então, o Espírito Santo e Jesus foram extremamente estratégicos no momento da descida, da vinda do Espírito Santo. As nações estavam presentes ali, né, em Jerusalém, nesse momento da festa dos Pentecostes, da festa de Pentecostes, porque era a festa principal dos judeus e eles vinham de vários lugares do mundo, eles peregrinavam para Jerusalém para celebrar essa festa. Quando o Espírito Santo desce, ele vem sobre os discípulos de Jesus que estavam ali, os 120, e eles começam a falar em outras línguas. As pessoas que estavam ali, os judeus de todas essas nações, falando outros idiomas, eles percebem que aquelas pessoas estavam falando línguas diferentes, estranhas, porém eles entendiam na sua própria língua, na língua da nação de onde eles vieram, na língua da onde eles vivem, né? E eles então são evangelizados de forma sobrenatural. O apóstolo Pedro levanta e começa a pregar, e ele está falando e aquelas pessoas estão ouvindo na sua língua natal, cada um ouvindo na sua língua, né? E eles percebem isso, que isso está acontecendo e que isso é sobrenatural, é um milagre. Se convertem, 3.000 se convertem ali. E o que acontece? Depois eles permanecem ali e nós vemos ali em Atos o que os apóstolos fazem. Eles começam a se dedicar a ensinar essas pessoas. Eles estão ali, essa multidão enorme fica ali por um tempo e estão sendo ensinados a respeito do Evangelho de Jesus Cristo pelos apóstolos. Eles estão hospedados na casa de parentes, de amigos, de outras pessoas. A igreja começa a arrecadar alimentos e começa a arrecadar recursos para aquelas pessoas, né? A palavra diz que eles vendem suas propriedades para ofertar e levantam os diáconos para distribuir esses recursos entre essas pessoas que estão ali sendo ensinadas pelos apóstolos. E eles vão de casa em casa se dedicando a orar com essas pessoas e a ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas elas vão voltar para suas nações. E quando elas voltarem para suas nações, para suas cidades, elas vão ali levar o Evangelho. E ali vão nascer igrejas. E é isso que acontece. E é assim que nascem as igrejas, e para onde os apóstolos depois vão viajar e visitar no livro de Atos.
A maior parte das igrejas por onde o apóstolo Paulo passa nas suas 3 viagens são igrejas que nasceram desse jeito, fruto desse dia de Pentecostes, do trabalho ali dos apóstolos nos dias posteriores, ensinando essas pessoas. Então é uma estratégia fantástica para o nascimento e a expansão do Evangelho, uma estratégia totalmente elaborada e feita, né, pelo Espírito Santo. O livro de Atos ele tem muitos sermões, como eu já mencionei, né, muitos sermões, mais de 10 sermões nós encontramos ali, 14 sermões ao todo, na verdade, de Paulo, né, de Tiago e de Pedro e de Estevão. E a principal doutrina, as 2 principais doutrinas que nós podemos destacar aqui em Atos é o estabelecimento da igreja e a obra do Espírito Santo, como o fundador e o sustentador, né, o edificador da igreja de Cristo e o responsável pela expansão dela. O caráter de Deus que aparece aqui para nós, né, é como Deus é acessível, como Deus é glorioso, bom, justo, né, como Ele cumpre suas promessas, porque Ele diz que enviaria o Espírito Santo e Ele vem. Como Ele é providente, porque Ele supre e provê todas as necessidades dos seus discípulos em meio a tantas perseguições, e da grande sabedoria de Deus na maneira como Ele faz nascer a sua igreja. Ok? Então nós ficamos aqui com a nossa aula de Atos. Até a próxima. Deus abençoe.